Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom, depois de termos finalizado o estudo do mundo animal, hoje nós vamos começar o estudo do mundo vegetal. Vamos estudar as plantas. A parte da biologia responsável por esse estudo chama-se biologia vegetal, mais conhecida como botânica. Vamos estudar os representantes do reino Plantae. Para isso, vocês podem me acompanhar no livro 6, a partir da página 284. Bom, conforme a cada aula sobre botânica que formos aí estudando, amadurecendo, vocês vão percebendo algumas manhas, algumas ferramentas que nós iremos estar utilizando, assim como alguns hábitos que são rotineiros ao se analisar esses seres vivos, tá bom? Mas já de início eu adianto para vocês que esse estudo das plantas ele é feito da seguinte forma. Num primeiro momento a gente faz um estudo geral dos 4 principais grupos de plantas que existem no nosso planeta, tá? Que são as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nesse estudo, o que nós analisamos? Analisamos, por exemplo, o ambiente onde esses representantes habitam, características gerais, tá? Morfologia, ou seja, aspectos do corpo, né, desses animais, e forma de reprodução e importância que eles têm. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, nós estudamos os tecidos que constituem o corpo das plantas, os tecidos. Num terceiro momento, estudamos os órgãos que podem compor o corpo de uma planta, tá? E no último momento, estudaremos o funcionamento desses órgãos, associado também às condições ambientais. Então, assim será modulado o nosso estudo de biologia vegetal ou botânica. Introdução, com estudo geral dos representantes, a histologia, estudo dos tecidos, morfologia, o estudo dos órgãos, e fisiologia, o estudo do funcionamento, do metabolismo vegetal. Bom, então vamos nessa. E aí no seu livro 6, na página 284, começamos a nossa botânica com o primeiro grupo de plantas a ser estudado, que é o filo briófitas, viu? As briófitas, elas são representadas por essas plantas aqui, ó, sendo a mais conhecida delas os musgos. Os musgos que representam o lodo, que a gente está acostumado a conviver com o lodo. Mas tem também hepáticas e antóceros. Olha aí as características dessas plantas. São plantas que normalmente são encontradas em ambiente úmido e que ao mesmo tempo seja sombrio, com pouca iluminação. Tá bom? Aqui a gente já deve prestar atenção no seguinte: qual a necessidade de um ambiente desse? É por conta do quê? De uma característica que vocês vão estar sempre sendo preciso vocês lembrarem, que é a questão dessas plantas briófitas dependerem da água para que elas consigam fazer a fecundação na reprodução sexuada. Ou seja, o fator umidade é algo essencial na manutenção das espécies de briófitas no planeta. Elas realmente dependem disso, de um ambiente que seja no mínimo úmido, ok? Não se esqueça. Não possuem tecidos e órgãos verdadeiros, viu? A gente sabe que uma planta normalmente ela possui pelo menos raiz, caule e folha, né? Então, as briófitas não. Elas têm uns órgãos mais simples, mais primitivos, até porque na escala evolutiva das plantas aí estamos falando do primeiro grupo, aquele que evoluiu a partir de ancestrais, no caso as algas, ancestrais das plantas. Então, elas não possuem ainda tecidos e órgãos verdadeiros. Em vez disso, elas possuem, por exemplo, rizóide, cauloide e filóide, assumindo aí as funções respectivas. Turma, uma coisa aqui que vocês precisam dominar também, estaremos sempre falando sobre isso, é que as plantas normalmente possuem um sistema de condução de substâncias por vasos condutores.
onde nesses vasos percorre um líquido chamado seiva. A seiva é composta, por exemplo, por água, nutrientes de vários tipos, hormônios vegetais, entre outras substâncias, que circulam ao longo do corpo de uma planta, nutrindo ela e também distribuindo as substâncias para as várias regiões do corpo da planta, atendendo a demandas, atendendo a importâncias aí no desenvolvimento da planta. Só que não são todas as plantas que contam com esses vasos condutores. Esse é o caso de quem? Das briófitas. Por isso elas são chamadas de avasculares. Ou, um outro termo também que pode ser utilizado aqui, ó, ou atraqueófitas, por não terem esses tais vasos condutores, que quando estivermos falando de uma planta que possui esses vasos, nós vamos trabalhar com os nomes para eles de xilema e floema, mas ainda não é o caso dessa planta. Professor, então como que essas plantas transportam essas substâncias aí que você falou, que são importantes para o desenvolvimento dela? Bom, no caso das briófitas, como elas não possuem vasos condutores de seiva, o transporte dessas substâncias ocorrerá célula a célula no corpo dessa planta. Assim ele será mais lento realmente, e isso, consequentemente, interfere no desenvolvimento da planta, tanto em questão de estatura, como também em desenvolvimento estrutural, formação de tecidos, de órgãos, enfim. Ou seja, podemos concluir que as briófitas são plantas assim, realmente mais simples, com uma complexidade menor, certo? Então, em seguida, eu já anotei para vocês aqui a consequência realmente dessa planta não contar com vasos condutores de seiva. O porte dela é pequeno, são plantas de pequeno porte, viu? Por serem avasculares ou atraqueófitas, é uma consequência. Olha aí mais características. E essas entram dentro da ficha de características que a gente sempre analisa a cada grupo vegetal. Olha lá a próxima, ó. As briófitas são criptógamas. Isso significa o que, turma? Que o órgão reprodutor dessa planta, ele é reduzido ou escondido, viu? É o caso das briófitas. E aí a gente vai classificando grupo por grupo aí das plantas para ver se enquadra nessa característica ou não. Mas já adiantamos que o contrário de criptógama é fanerógama, quando o órgão reprodutor é visível, é nítido, tá bom? Não é reduzido. Muito bem, próximo. As briófitas são acifonógamas. Isso significa que elas não contam com uma estrutura chamada tubo polínico. Depois nós vamos observar esse tubo polínico em outras plantas. Ele tem a importância de trazer a não necessidade de água para a fecundação, que a gente estava falando agora, que essas plantas aqui dependem sim. Então, um dos motivos delas terem essa exigência de ambiente úmido e sombrio, né, é depender da água para a fecundação. E uma das explicações para isso é o fato delas não contarem com essa estrutura aí chamada tubo polínico. Então, quem não tem tubo polínico é acifonógama. Outra coisa, essas plantas têm um formato corporal de talo, uma estrutura reta, ereta, tá? Por isso talófitas. E a fase duradoura do ciclo de vida dessas plantas briófitas é gametófito. O que seria gametófito? É a parte do corpo da planta que tem a importância de produzir células chamadas gametas, tá bom? Acontece que no ciclo de vida, no ciclo reprodutivo de uma planta, ela tem duas fases componentes. Uma fase chama gametófito e a outra chama esporófito. Então, uma produz gametas e a outra produz esporos. Isso existe em todas as plantas. Todas elas têm um ciclo dividido nessas duas fases, de gametófito e esporófito. Só que acontece que cada planta ela tem um tempo maior em uma dessas fases do que na outra. É por isso que a gente analisa em qual das fases que a planta tem maior duração. Vamos fazer isso em todas elas, tá bom? Essa análise. Beleza.
tá aí, representantes, ok, características, vamos aqui na morfologia, que tem um desenho de um musgo para vocês, viu? E aí vamos dar nome a cada uma dessas partes aí. Vocês me ajudam, por favor? Então, beleza. Dá uma olhadinha no seu livro aí e vem completar aqui comigo, por favor. Aqui nós temos uma estrutura similar à raiz de uma planta. Vamos chamar ela de rizoide. Qual será a função do rizoide? A mesma de uma raiz, que é fixação e absorção. Aqui nós temos o cauloide. E aqui, filoide. O cauloide, qual é a importância de sustentação e condução, transporte de substâncias? Aqui nós temos a estrutura responsável por produção de gametas. Se esse musgo for do sexo masculino, essa estrutura chamará anterídeo e produz anterozoides, que é o nome do gameta masculino das briófitas. Se for feminino, chamará arquegônio e produz oosfera, que é o nome do gameta feminino das plantas briófitas. Mas como essa planta aqui é uma planta geral, não é nem masculino nem feminino, vamos chamar de gametângelo. Tá, aqui nós temos os esporos, que são liberados na cápsula, onde as células da parede da cápsula sofrem meiose e produzem esses esporos. E aqui nós temos uma haste que sustenta a cápsula produtora de esporos. Viu? Esporo é uma célula reprodutora também, e ao ser liberado por essa estrutura esporófita, ela viaja pelo vento aí e poderá contribuir no ciclo reprodutivo da briófita ao germinar no solo. Enfim, já comecei a narrar para vocês o ciclo reprodutivo das plantas briófitas e vamos concluir ele aí então. Olha só, aqui nós temos duas plantas briófitas, uma do sexo masculino e a outra do sexo feminino, viu? Se essa aqui é do sexo masculino, olha o que ela tem. Ela tem a estrutura chamada anterídeo. O anterídeo produz anterozoide, que é o nome do gameta masculino. O gameta masculino nada até o interior do arquegônio, onde ali ele vai encontrar a oosfera, que é o gameta feminino, tá? Tanto o anterozoide quanto a oosfera são células o quê? Haploides. Viu? Quando elas se encontram na fecundação, forma-se o zigoto, que será diploide, né? Muito bem. Então o zigoto se forma aqui e ele desenvolve, tá bom? E se essa fase aqui é produtora de gametas, quem que é ela? Ó? Isso aqui é o gametófito. Bom, gametófito produz gametas. Gametas se encontram na fecundação, formam o zigoto. O zigoto desenvolve e forma quem? Ó? O esporófito. Viu, turma? Esporófito. Como o esporófito é fruto da fecundação, que foi o encontro dos dois gametas haploides, o esporófito é o que? 2N, diploide. Tá? O esporófito sofre meiose e forma esporos. Se foi por meiose, os esporos são células haploides. Então não podemos esquecer que aqui o que acontece é meiose, responsável pela redução do número de cromossomos. Viu, turma? É por conta da meiose que reduziu de diploide para haploide. Bom, aí
esse esporo germina no solo, viu, turma? E forma, então, um gametófito jovem. Então, a partir de um esporo, forma-se um novo gametófito que poderá dar início ao ciclo novamente, certo? Bom, então, esse é o estudo das briófitas passo a passo. Nos vemos aí na próxima aula para reforçar essas ideias, mas peguem firme aí também, se esforcem para conseguirem compreender esse estudo aí. Beleza, turma? Então, muito obrigado pela atenção aí. As atividades estão postadas. Bons estudos para vocês. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau.